Hoje vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 22, capítulo 23 e capítulo 24. Essa é a nossa última lição dentro do livro de 2 Samuel. Só para a gente recapitular o que a gente viu nesse livro. A gente viu inicialmente que o livro de 2 Samuel ele termina exatamente com o final de 1 Samuel, com a morte de Saul, ainda como rei. E 2 Samuel, Davi ele assume o seu reinado, inicialmente em Judá, e posteriormente em Jerusalém. A gente viu que os primeiros capítulos vão mostrar os triunfos de Davi, né, as suas conquistas, as suas vitórias, o quanto o reino dele avançou. Só que no meio do caminho, Davi ele deseja Betseba e por conta disso ele vai ter relações com ela. E para poder de alguma forma encobrir o seu erro, porque ela ficou grávida, ele colocou Urias na frente de uma determinada batalha para que ele fosse morto. E assim isso aconteceu. Deus ele faz uma aliança com Davi, mas mediante a isso Deus amaldiçoa Davi, dizendo que a espada nunca sairia. E tempos depois, seus filhos, né, em um ato de incesto, um dos seus filhos vai estuprar uma das suas irmãs, e Absalão ele vai tomar partido disso, ele vai ficar fugido um tempo, e quando ele volta, ele começa uma revolta contra o seu próprio pai. E com algumas ações populistas, ele conseguiu a aceitação, né, do povo, e com o tempo ele assume o reinado, né, o pai foge por medo de Absalão, porque ele tinha dominado boa parte de Israel, ele cresceu em poder militar. Davi ele vai fugir durante algum tempo, e durante esse caminho ele vai encontrar alguns aliados, alguns inimigos, e finalmente Davi ele retorna para a sua posição de rei quando o seu filho Absalão morre na mão primeiro de Joabe e depois de 10 moços que vão acabar, né, de matar ele, assim como o texto nos apresenta. E a nossa aula anterior a gente viu justamente Davi ele retornando, ele reafirmando algumas coisas, ele reassumindo algumas coisas que ele tinha feito antes. E chegamos hoje, nos nossos três últimos capítulos desse livro. 2 Samuel, capítulo 22. Aqui a gente vai ver Davi escrevendo um cântico sobre o que Deus havia feito por ele. Porque Deus havia livrado das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Se a gente recordar um pouquinho, a gente já falou nisso nessa aula, mas só a gente recordar, Davi ele ficou durante um bom tempo, durante boa parte do livro de 1 Samuel, fugindo de Saul. Ele começa a fazer suas conquistas, começa a batalhar contra os filisteus e outros povos e vai vencer, depois que ele assume o reinado dele. O próprio Absalão tenta, né, matar o seu próprio pai e ele também vence. Ele não mata o seu filho, mas Deus livrou, né, das mãos desse inimigo. A gente viu algumas batalhas com alguns filisteus e Deus também livra. Então, mediante todas essas histórias de livramentos que Deus havia trazido para a vida de Davi, ele escreve esse cântico. Eu não pretendo abordar com muitos detalhes esse cântico, por quê? No livro de Salmos, esse cântico ele é muito semelhante ao Salmo 18. Então, quando a gente chegar no Salmo 18, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a gente precisa só entender que quando a gente lê esse Salmo, Davi ele vai exaltar a grandeza do Senhor, ele vai exaltar o quanto Deus o livrou de todas as coisas, que Deus fortaleceu ele, deu poder para ele conseguir vencer todos os seus desafios. Ele entende que Deus é quem livrou, mas também Deus é aquele que o fortaleceu para vencer as suas batalhas. Algumas expressões que Davi vai usar, por exemplo, é que o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu libertador, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. A gente vê que Davi ele realmente entende que Deus ele é essa força que ele precisa para vencer as suas batalhas. É nele que ele precisa estar, para que ele consiga alcançar, né, no caso de Davi aqui, dos livramentos. E o que a gente pode pensar, né, sobre esse contexto aqui? Como eu disse, eu não vou explanar esse salmo aqui, esse cântico, porque a gente vai falar no Salmo 18. Mas o que eu quero deixar claro, né, para a gente poder meditar sobre ele, é que a gente passa por diversas situações da vida, né? Se a gente for contar nossas histórias ou repensar a nossa jornada até aqui, quantos livramentos Deus já não nos proporcionou? Quantas situações de morte, de doença, de perseguição, de N situações que a gente já passou até aqui, mas que Deus tem nos livrado. Então, quando Davi ele olha para tudo isso, ele canta ao Senhor, ele louva ao Senhor, ele faz um cântico de adoração ao Senhor, justamente relembrando tudo que Deus havia feito. A gente falou anteriormente que basicamente os cânticos que a gente viu, né, até aqui
tem o cântico de Ana, de Moisés, e vários cânticos que nós vimos, eles geralmente eram cânticos que vinham posterior a algum tipo de batalha, de vitória, ou aqui de um grande livramento, porque quando eles se encontravam naquela situação, que Deus havia abençoado eles, Deus havia guardado, Deus havia feito um grande milagre, eles cantavam esses louvores, né? Eles cantavam ao Senhor pelo que Ele havia feito, que Ele tinha acabado de fazer. Eu acho que a gente precisa, observando, né, todo esse contexto, a gente já viu até aqui diversas ocasiões, quando o mar se abre, o povo vai passar com pés enxutos, Moisés ele vai cantar ao Senhor. Ana, ela vai cantar ao Senhor quando ela tem o seu filho Samuel, Davi e tantos outros aqui que de repente me fugiu a memória, mas quantos outros cânticos que a gente viu até aqui, tem o de Débora, né? Tem vários cânticos aqui, justamente que vieram após uma grande vitória, um grande livramento, uma grande ação de Deus em favor dessas pessoas. Então quando a gente olha para as nossas jornadas de vida, a gente precisa olhar para o nosso passado. Mas eu tive lutas, eu tive provas, eu tive situações difíceis, mas se você ainda está aqui, mas a minha saúde não está bem, eu estou numa situação difícil ainda, mas você ainda está aqui. Você ainda está podendo ter a oportunidade de agradecer a Deus por todos os livramentos. A gente vê que Davi, ele vai cometer os seus erros, ele vai se arrepender, mas algumas coisas vão ser umas consequências que não vão sair da vida dele. Então tem coisas que a gente faz, que infelizmente elas, ainda que Deus nos perdoe e nos abençoe, isso não vai mudar. Se eu perco uma perna, ela não vai crescer, porque Deus me perdoou. Se eu perdi uma situação de desobediência, eu vou ter que arcar com essa consequência até o fim da minha vida, por exemplo. Mas eu preciso pensar que, mesmo assim, apesar de algumas dores, a gente não carregar ainda, né, Davi ele carrega uma história aqui terrível, né, uma história bem complicada. A gente acompanhou aqui, hoje principalmente eu dei um resumo geral aqui, a gente viu que a história de Davi não foi uma história muito fácil. Né, ele não começou muito bem, a sua jornada, no meio do caminho teve problema, e no final já não estava mais aguentando, já a sua saúde já um pouco mais debilitada, né, o momento que ele agora novamente conseguiu assumir o reinado, ele já não tinha mais o mesmo vigor de antes, ou seja, ele perdeu muito tempo por conta dos erros dele. Então, independente de todas essas coisas, a gente precisa olhar para o nosso passado e ver que Deus teve misericórdia de nós. Deus ele tem nos guardado. Apesar das nossas falhas, apesar dos erros que nós cometemos ao longo da jornada, Deus ele tem guardado as nossas vidas. Deus ele tem nos abençoado. Basta a gente olhar, né, e repensar algumas coisas do nosso passado. Quantos momentos que a gente olhou e até imaginou que Deus não estava mais conosco, que simplesmente estávamos abandonados. Mas Deus esteve lá e estamos até aqui por causa disso. Né? A mão forte do Senhor que tem nos conduzido até aqui. E por isso nós temos que ser gratos e alegres na presença do Senhor. É isso que esse cântico quer nos ensinar. Né? Como eu disse, eu não vou esmiuçar ele porque eu pretendo fazer isso lá no Salmo 18, mas aqui eu só quero trazer a ideia central. Louve a Deus por todo o livramento, por tudo que Ele já tem feito na sua vida. E se eventualmente, né, você olhar, mas assim, a minha vida está muito complicada, tem muita coisa fora do lugar ainda. Se você é cristão, conhece a Cristo, foi salvo por Cristo, foi resgatado por Cristo, entenda, essa é a maior bênção que um ser humano possa ter. Mas se eventualmente quem está ouvindo não conhece a Cristo, não tem uma vivência com Ele, não o aceitou como seu Salvador, ainda há tempo. E eu te digo mais uma coisa, você ainda é agraciado porque Deus tem conservado a sua vida. Então, por todos os motivos, nós precisamos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos, todos os livramentos que Ele tem nos concedido. 2 Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Essas são as últimas palavras do rei Davi. Diz assim o texto. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. Eu já falei que ele escreveu boa parte dos salmos. Não todos, mas uma grande parte dos salmos foram escritos por Davi. Versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro, e a haste de sua lança, e serão totalmente queimados no fogo onde estão. A gente vê aqui o grande contraponto das últimas palavras de Davi. Primeiro ele afirma que o Espírito do Senhor fala através dele,
e a palavra está na sua língua. Ele confia no Senhor, ele se mantém de forma justa. Entenda justa aqui, a gente tem falado muito quanto a realidade do ser humano é uma realidade caída, pecadora, mas justo é aquele que é por Deus justificado. Então Davi ele é justo não simplesmente pelos seus méritos, mas porque Deus assim considera ele justo. E nós somos justificados hoje, no nosso tempo, pela graça, pelo sangue de Cristo, que nos purifica e nos justifica. Então hoje nós podemos ser considerados até justos. Então Davi, ele entende que ele vive, ou busca viver uma vida consagrada, uma vida justa diante do Senhor. E dessa forma, ele entende que a bênção de Deus vai permanecer sobre a vida dele. Eu gosto muito do exemplo que ele dá. O próprio, na verdade, é como se fosse Deus falando: aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor do Senhor, é como a luz da manhã quando o sol sai, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar toda a erva. Então, é muito bonita essa imagem, se a gente imaginar uma manhã linda, um dia de sol. Então é como se a vida do justo fosse esse dia tão belo, que a gente gosta de curtir de repente uma praia, um parque, é aquele dia bonito, Essa é a vida do justo. Já o que não é justo, pelo contrário, como se fosse um espinho, uma coisa que você não pode tocar, uma coisa difícil, É algo bem mais complicado. Então, o grande conselho, aqui de Davi, se ele pudesse pegar essa ideia do que ele falou aqui, é justamente que existe esse contraponto, A gente vai ver muito isso em alguns textos mais para frente. E a gente falou lá no começo, de 1 Samuel, o quanto o livro de 1 Samuel, e ele trabalha esse contraponto, A gente vai ter Ana e a sua rival, a gente vai ter Samuel e Eli, a gente vai ter Saul e Davi, A gente vai ter e a gente vê o fim, de todos esses que buscaram fazer o que é errado. Eli, ele morre de uma forma boba até, quando a arca ela é perdida, ele cai porque está muito gordo, porque eles comiam muito a comida do povo, Ele acaba quebrando o pescoço. E Samuel já morre numa boa velhice, respeitado e honrado por todo o povo. Saul, ele morre também de uma forma bem assim, bem nada a ver, vamos dizer assim. Já Davi, a gente não morreu ainda, mas a gente vai ver a morte dele em breve. E essa morte de Davi já é totalmente diferente, Davi é bem visto até hoje, na verdade, pelos próprios israelitas, A gente vai ver no tempo de Jesus, por exemplo, alguns chamam de Jesus filho de Davi, justamente se referindo a essa promessa davídica, para a gente ver a importância que Davi ele possuía. Então, esse contraponto, existe pessoas que vão buscar uma vida de justiça diante do Senhor e outras pessoas não. A gente vê isso muito claro também no Salmo 1, por exemplo, que ele vai fazer essa distinção, aquele que quer a presença de Deus e aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, Existe uma grande diferença. Então a gente vai trabalhar muito, nos textos poéticos, eles vão trabalhar muito essas questões, de quanto a vida justa te leva a uma vida abençoada. A gente sabe que mesmo a vida abençoada tem os seus problemas, mas ela te dá uma vida abençoada, e aquele que busca fazer o que é errado, o seu fim é ruim e trágico. E a gente entende, que não é só aqui na Terra, mas também na eternidade. E depois, a partir do versículo 8 até o final, a gente vai ver, vai ser apresentado os valentes de Davi. E esses textos aqui, eu também não vou me ater aos detalhes, porque ele dá muito detalhezinho aqui, mas eu quero só trazer a ideia central também. Aqui ele vai mostrar os valentes de Davi. O último versículo diz que total eram 37. Mas existiam 3 valentes, os principais valentes, e esses 3 valentes, o texto vai mostrando alguns feitos dele. Por exemplo, o primeiro valente que apresenta aqui no versículo 8, o Josebe Bassebete, ele diz que ele... Olha o que diz o texto. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma vez só. Depois vai ter o Eleazar, que vai dizer que ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Então a gente vai ver aqui os grandes feitos desses valentes, e vai mostrar outros valentes menores, vamos dizer assim. Existia esse grupo desses 3, os principais, mas tinha os outros valentes que também tinham uma certa importância, mas não se enquadravam nesses principais 3 valentes. 2 Samuel, capítulo 24. Essa história aqui, quando a gente faz a leitura olhando somente para a informação que está aqui, nesse capítulo 24, nos dá uma sensação estranha. A gente não tem uma explicação muito coerente por quê. E a história é justamente quando Davi ele decide fazer um censo de Israel e Judá, e contrariando os conselhos de Joabe, o seu comandante, ele quer fazer e é feito. Simplesmente ele quer fazer.
E Deus ele vai se irar contra Davi por conta disso. E Joabe vai cumprir, obviamente, vai obedecer o rei, né, vai fazer tudo conforme o rei mandou fazer, né, teve que ser obediente. Só que a gente não entende, quando a gente lê somente o texto de Samuel, 2 Samuel 24, o porquê. Né? Mas se a gente for ler em 1 Crônicas, capítulo 21, o primeiro versículo diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então a gente vê que essa ideia, que era simplesmente para mostrar a glória, né, de Davi com uma certa arrogância, né, que ele não quis aceitar conselho, a gente viu por diversas vezes que Davi era um homem que aceitava conselho, né? Por diversas vezes ele ia fazer alguma coisa de errada e ele ouvia o conselho de alguém e mudava o que ele estava planejando a fazer. Mas pelo menos 2 vezes a gente viu aqui que Davi ele não escutou conselho, né? Betseba, tudo bem, lá não teve uma oportunidade dele ouvir algum conselho de alguém, mas aqui ele teve, né? Joabe falou: por que você está fazendo isso, Davi? Né? E um profeta também vem até ele e ele mesmo assim faz porque quer fazer. E só que ele vai perceber a ira de Deus, né? Ele vai se irar contra ele. Lá no versículo 10 diz assim: Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. E mesmo assim, né, veio um profeta, o Gade, e disse o seguinte, no versículo 12, Deus falando com ele, né? Vá e diga a Davi: Assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas, para que eu execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: Você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga a resposta que devo dar ao que me enviou. Né? Quem enviou ele foi o próprio Deus. E a preferência de Davi, né, está aqui no versículo 14, que diz: Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens. Então, mediante essa resposta, Deus vai mandar uma peste sobre Israel e diz que de Dan até Berseba morreram 70 mil homens. Mas quando o anjo foi, Deus ele vai reverter essa história e Davi ele vai dar uma declaração que ela é muito linda e nos mostra muito uma característica muito semelhante a Cristo. Olha o que ele diz: Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: É eu que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas essas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Então a gente vê que Davi, ele vendo que Deus estava castigando o povo, ele pede que fosse lançado sobre ele o castigo. A gente vê que Cristo ele faz justamente essa mesma coisa com a gente. Quando o ser humano cai, né, e peca contra Deus, é o próprio Senhor que se entrega no nosso lugar. E aqui Davi ele demonstra esse caráter, que se ele está errado, ele tem que pagar pelo crime dele. Jesus ele vai muito além disso, né, porque mesmo nós estamos errados, Jesus ele pagou o preço pela gente. Por isso que tudo que a gente tem falado de profetas, de reis, de juízes, nenhum deles é superior ao Senhor Jesus Cristo, porque o amor dele é maior, a graça e a misericórdia de Jesus não se compara. A perfeição ética e moral de Cristo não se compara. Então a gente não dá pra gente achar que de um rei, de uma pessoa de carne e osso, né, uma pessoa pecadora como a gente vai encontrar a grande solução do mundo. Não, a grande solução da humanidade é a pessoa de Cristo Jesus. E a última história que a gente tem nesse livro aqui, a gente não encerra com a morte de Davi, isso a gente vai ver em 1 Reis, mas aqui a gente vai ver uma história, né, que é a continuação do que a gente está vendo, do versículo 18 até o final, onde Gade, né, o profeta, ele vai chegar para Davi e falar: Vá e edifica um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi fazer isso. Só que chegando lá, o homem não quis vender aquele local, ele queria entregar. Ele queria entregar para ele. Mas Davi não aceita isso, né? E é uma frase muito bem conhecida, né? Que é como Davi, no versículo 24, porém o rei disse a Araúna: Não, eu vou comprar de você
pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E o versículo final diz: Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Então, dessa forma, essa praga, por conta desse censo que Davi inventou, né, a gente viu que por influência do inimigo, né, e aqui inimigo, entendam, a palavra pode nos falar do próprio inimigo das nossas almas, mas pode ser um adversário. Então, fica um pouco ambíguo o entendimento ali. Mas uma influência ruim sobre a vida dele fez com que ele, com seu orgulho, quisesse fazer do jeito dele, da forma dele, vencendo todo mundo. E aqui ele termina aplacando, vamos dizer assim, né, a ira de Deus, fazendo esse holocausto. E dessa forma a gente encerra mais um livro, né? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando força e graça, porque é um desafio muito grande a gente conseguir terminar a leitura bíblica durante um ano, né? E com essas aulas que ampliam um pouquinho, né? Eu faço alguns comentários, eu narro parte das histórias, tento deixar um pouquinho mais claro algumas passagens, para que a gente possa, quando a gente for ler o nosso texto, a gente poder ter um pouquinho mais de informação, tá bom? Que Deus te abençoe e sinta-se já vitorioso, porque você chegou até aqui, né? Terminamos mais um livro, estamos ainda dentro desse processo dos livros históricos, agora vamos entrar em Reis, depois vamos entrar em Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí a gente encerra toda essa parte dos livros históricos, né, que vão narrar a história de Israel. Que Deus te abençoe e que Deus te dê sabedoria para as suas decisões, que o orgulho não suba a sua cabeça, mas que a gente possa ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que foi humilde e manso de coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.